Toposi. Bom, a gente estava no melhor da festa, todo mundo numa discussão bem calorosa e o nosso bloco terminou. Estamos voltando agora. A Cândida estava começando a falar sobre anemia falciforme, então a gente vai querer entender um pouco mais o que é anemia falciforme e já estender o diálogo para outras doenças que possam ser mais frequentes acontecer na população negra. Então, rapidamente, a doença falciforme é uma das doenças mais prevalentes da população negra, é uma doença genética, hereditária, ainda sem cura, que tem uma alta predominância, principalmente aqui na Bahia, né? A cada 650 crianças que nascem aqui, uma nasce com a doença. E aí a gente acredita também que a anemia falciforme, a doença falciforme é uma das doenças que ficaram nessa invisibilidade também muito por conta do racismo, né? A gente vai estar completando agora, em 2010, 100 anos do primeiro caso relatado, né, de uma pessoa com anemia falciforme, que a ciência conhece a doença falciforme, e de 2004, mais ou menos, 2005 para cá, é que começa-se a discutir, a pensar na organização de uma assistência à saúde das pessoas com doença falciforme. Então, a gente está realmente fazendo esse debate, mas ainda tem muito que caminhar para que as pessoas tenham esse atendimento que a gente está falando, né, mais humanizado. Ainda tem muita gente que desconhece, que não sabe, muitos profissionais que não sabem fazer o diagnóstico correto. Então, por isso a gente tem que investir ainda muito na capacitação desses profissionais, né, garantir os procedimentos, porque são pessoas que precisam, desde do médico que está lá na atenção básica, próximo à sua casa, até o hospital, a leitos, a procedimentos mais complexos, né, medicamentos. É uma doença crônica, e a ideia que se discute hoje é exatamente de que, com o diagnóstico precoce, com assistência médica de qualidade, com a família e a comunidade bem orientada, essa pessoa vai chegar à vida adulta com expectativa de vida boa, com qualidade de vida boa. E é nisso que a gente tem que estar focado e trabalhando. Tem uma peculiaridade da anemia falciforme, da doença falciforme, que é o seguinte: ainda que ela seja uma doença genética, eu acho que isso acaba sendo até um problema. Ela é uma doença genética, mas as pessoas que têm a doença, que convivem com a doença, elas acabam sendo vítimas também por causa das condições de vida que elas levam. E aí tem as doenças relacionadas às condições de vida que nós negros estamos submetidos por conta da falta de assistência. Então, assim, não reconhece um diagnóstico. A pessoa nasce com doença falciforme, o pai não sabe o que é, a mãe não sabe o que é. Tem vários mitos, né, de transmitir, de passar a doença, de ser uma doença hereditária, os pais já se sentem culpados. E além disso, tem a questão de que quando tu chega numa unidade de saúde para ser atendida, às vezes o profissional não sabe, porque a anemia falciforme, pelo menos na minha formação, ela está dentro das inúmeras anemias, mais especificamente, e aí a gente tem uma aula, ou é geralmente um módulo optativo. Então não tem, é extremamente prevalente ainda aqui na Bahia, e ainda assim tem toda essa dificuldade de fazer o diagnóstico. E aí quando chega num serviço, quer dizer, tá com dor, essa dor aí dá dipirona e manda embora. Dá uma medicação analgésica, né, e manda embora. E aí a pessoa tem uma crise... Piti, né? É piti, quer tirar onda, quer atestado médico para não ir trabalhar. E uma crise álgica, que tem relatos aí de uma crise álgica, né, crise de dor, que ela pode acontecer com meses de vida, com horas de vida, ainda na maternidade, pode ter essa dor. Então eu acho que é uma das doenças que a gente tem toda essa dificuldade, ela fica mais difícil ainda de ser abordada por conta disso, né? Obviamente por conta do racismo e desse estigma que ela leva. Que outras a gente pode informar as pessoas que realmente acometem muito mais nós? Eu acho que, assim, ultimamente eu não falaria nem de uma doença, né, mas de um problema de saúde, que é a questão da violência. Então eu acho que, não só em Salvador, no Brasil, a violência tem sido a principal causa de morte dos jovens negros. Então a gente tem perdido a juventude negra para a polícia, para o tráfico, e isso é um problema de saúde, tem causado problemas sérios. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, então se a gente for ver por esse prisma, quer dizer, está dizendo que a população pobre está no UTI. Mas aqui, dados do Ministério da Saúde que apontam também hipertensão arterial, diabetes tipo 2. É verdade que mioma morte materna. Mais prevalente. E eu vi também que o câncer de mama, ele não acomete mais mulheres negras, mas as mulheres negras morrem 5 vezes mais
Por conta da assistência. É a questão do acesso. Aí a questão da mortalidade materna, essa questão do câncer de mama está exatamente relacionada ao acesso. Então, por exemplo, uma mulher negra, ela perambula 4 vezes mais na hora do parto do que uma mulher branca. Então, isso é exatamente ela essa recebe mais vezes não há vagas do que uma mulher não negra. E assim, ainda voltando, acho que é importante ainda o que Denise trouxe da violência, porque assim, para a saúde, a violência é algo como não é nossa responsabilidade. O problema é de polícia, da justiça, mas não é um problema da saúde. Só que agora saiu há pouco tempo uma pesquisa que o Unicef está trabalhando, trazendo exatamente que o Brasil tem conseguido diminuir drasticamente a mortalidade infantil, né? Isso é um reconhecimento internacional desse feito do Brasil, mas, no entanto, essas mesmas crianças, né, que a gente consegue salvar na infância, a gente está perdendo na adolescência. E aí está se questionando exatamente todo esse trabalho que está se fazendo para a mortalidade infantil, que se perde na adolescência, na juventude, por conta da violência. Então a gente tem que se questionar muito. Eu costumo brigar o seguinte, primeiro que assim, a gente vem num processo de sobrevivência, né? Então assim, isso da gente morrer mais por mortes ligadas ao ciclo de gravidez e de pós-parto, significa o quê? Que a gente não tem um bom atendimento no pré-natal. O pré-natal é uma coisa simples de fazer. O pré-natal de baixo risco, ele pode ser acompanhado nas unidades básicas de saúde, é tranquilo de fazer, desde que prestados os mínimos cumpridos, né, cumprido o mínimo de um protocolo estabelecido, um mínimo de consulta por médico, um mínimo de consultas por enfermagem e tal. Só que a gente tem tido mulheres morrendo de doenças ligadas a esse ciclo porque não tem esse atendimento. Hipertensão, eu semana passada eu atendi uma mãe que estava numa crise hipertensiva de uma menina de 20 anos que morreu de eclâmpsia aos 20 anos de idade. Quer dizer, a criança sobreviveu, conseguiu ser salva, mas é uma coisa inconcebível. A gente, com tanta tecnologia, não mediu, o que me leva a crer que não mediu a pressão. Obviamente que eu não tive acesso à situação, mas a causa-morte leva a pensar assim, não houve assistência adequada, não houve intervenção em tempo hábil. Quer dizer, hoje é inconcebível. E aí a gente tem essas doenças que elas são ligadas justamente a isso. Mas é difícil diagnosticar essas doenças, porque eu já ouvi casos de pessoas falando, poxa, eu estava com tal dor, mas eu fui ao médico e não apareceu no exame. Então, eu percebo que não existe uma investigação, quer dizer, não apareceu aqui, mas eu posso tentar fazer um exame mais profundo, de repente, para diagnosticar, para que as pessoas possam descobrir o quanto antes as doenças, porque me parece que quando as pessoas descobrem, já é tarde demais. Sim. Não, mas a dificuldade não é difícil diagnosticar, né? Como eu te falei, no meu caso, hipertireoidismo, se você olhar, você percebe que a pessoa está com o pescoço mais aumentado. A dificuldade é o olhar, é o racismo. Entendeu? A dificuldade é seguir um protocolo, como a Andrea falou. Tem um protocolo para atender mulheres. Por que as mulheres negras morrem mais de morte materna? Porque não se olha, não se segue um protocolo. A gente teve um caso também há pouco tempo, muito próximo da gente, que foi uma amiga, minha cunhada, que faleceu agora aos 29 anos, né, de parada cardiorrespiratória, tantas horas depois do parto. E aí descobrimos que durante o pré-natal dela, ninguém procurou saber se ela tinha problema de pressão. Quer dizer, uma pessoa negra que vem de uma família negra, que na gravidez, quer dizer, o problema da hipertensão aparecer é muito mais comum, né? Você ouve falar muito, não, eu tive hipertensão na época que eu estava grávida, ou eu tive diabetes na época que eu estava grávida, depois passou. Quer dizer, a gente vai perdendo mulheres assim, que poderiam estar aqui hoje, que poderiam estar cuidando de seus filhos, né? E isso é um protocolo, né? Se o profissional de saúde segue aqui, ele vai ver, é natural, não tem mistério. Vamos ao Zuela, nossas opiniões na rua e voltamos já. Foi difícil, muito difícil. Por quê? Porque a dificuldade era grande, o atendimento muito demorado. Eu cheguei meia-noite, tive minha filha às 6 horas da manhã. Os médicos demoraram de me atender, as enfermeiras começaram a dizer que não podia fazer nada por mim. Não existe mais, só pergunta o que é que está sentindo e a caneta e pronto. E ali haja exame, só exame. Não procura mais ver, botar aquele aparelho assim nas costas, acabou-se isso. Não existe mais isso. Quer dizer, comigo não existe. Acho que não. Não, por quê? Bem, porque é tanta gente ali na fila que morre por ali, minha irmã. Eu acho que se tivesse um pouquinho de atendimento melhor, eu acho que resolvia o problema. Sim, não, por parte da maioria. Porque tem sempre a minoria que não vê o lado da cor da pele ou da condição financeira. Mas a maioria discrimina, entendeu?
Eu acho que falta formação para esses pessoal, viu? Porque eles são muito ignorantes. Só trata bem quando eles conhecem a pessoa, então quando vem indicado por alguém que ele conhece. Péssimo. Agora já tem uns que é diferente. Uns tem que põe a pressão, me examina, procura saber. Tem uns que fica lá, você precisa ver a distância que a gente senta dele. Nem fica perto, né? Vai perguntando o que você tem, o que você está sentindo. Passa um bocado de exame para você fazer, você vai embora e aguarda o dia de trazer o resultado do exame. Depois, você vai lá, leva os exames, ele olha, passa a receita, manda você embora. Isso é atendimento? Isso não é atendimento. A marcação, quando a gente chega, assim, atrasa um pouquinho. Aí fiquei hoje de 5 até 9 horas, de 5 da manhã até 9.